Olá, pessoal da leitura popular da Bíblia, paz e bem. Então, estamos aqui mais uma vez para mais um estudo. Já é o oitavo encontro que nós estamos fazendo sobre o livro do Apocalipse de João. Esse livro é muito cheio de símbolos, muito cheio de visões, e nós estamos passando ele pelo pente fino para vocês conhecerem. Então, quem conhecer o livro do Apocalipse um pouquinho mais, que nós estamos aprofundando, e quem também conhecer o livro do Êxodo, esses dois livros faz uma ponte com todos os outros livros da Bíblia. Então, o João, quando ele foi escrever o livro do Apocalipse, ele conhecia toda a história da salvação. Então, hoje, a comunidade de Tiatira, a igreja de Tiatira, qual João escreveu essa carta, era uma cidade que era uma ilha, ou melhor, uma vila militar, que foi se formado ali, e essa vila, ali nasceu uma cidade e nasceu uma comunidade. E essa comunidade, ela está no meio, né? Então, o João escreveu 7 cartas para 7 igrejas. Então, hoje, nós estamos vendo a quarta carta. Então, tem 3 antes e 3 depois. Ela está no meio. E ela é a mais comprida. Então, a gente vai ver de perto essa carta. E vamos ver também qual é o problema que ela tem. Qual é o problema principal que nela aparece. E aqui parece um grande conflito. O grande conflito dela aparece assim, ó, o negócio de carnes sacrificada aos ídolos. Então, a briga na comunidade é assim, um achava que podia comer carne sacrificada aos ídolos, achava que não. Então, o que é isso, em poucas palavras? É assim, naquela época, nós estava lá no século primeiro, né, da nossa era, o ano 100, né, depois de Cristo. Então, o pessoal na cidade tinha os templos, que não era cristão, que eles chamam de templos pagãos. E esses templos sacrificava boi, né, que eles usavam lá no sacrifício, e queimava a carne do boi. Eles acreditavam que aquela fumaça chegava até Deus e Deus descia pela fumaça. Bem, Jesus Cristo já tinha falado que isso aí já tinha passado. Então, os cristãos não usavam esse costume. O cristão era pão e vinho. Bom, mas como eles eram muito ricos, tinham muito dinheiro, sobrava muita carne. E aquela carne levava para vender nos açougues. E também doava para o povo pobre. Aí via o conflito. O cristão pode comer ou não pode comer? Então essa é a grande chave para nós entender a carta que João escreveu para a comunidade de Tiatira. É uma comunidade, a gente não sabe como ela nasceu, mas nessa comunidade aí trabalhava muita gente importante aí, que até mesmo nessa comunidade, o Paulo passou por aí, ele era tecelão, o pessoal produzia os tecelão, produzia e vendia um tecido muito lindo que chamava púrpura. Até a Lídia, está lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 14, ela era uma das comerciantes da cidade de Tiatira. Muito bem, mas esse conflito tem hoje nas comunidades? Uma pessoa pensa uma coisa, outra pensa outra coisa e dá conflito? Vamos dar um exemplo agora. Quando chega numa época da campanha política, um acha que deve votar num, outro acha que deve votar no outro. Então, o que significa isso? Às vezes alguém, esse governo não é bom, porque ele é governo contra os pobres. O outro vai, não, o governo não é tão ruim não, acho que ele é a favor dos pobres. Bem, a mesma coisa nós temos a igreja de hoje, né? Na igreja de hoje nós temos a igreja do sim e a igreja do não. Tem aquela igreja que acha que deve salvar almas, né? O objetivo é salvar almas. E outras pessoas acham que não é só salvar almas. Acho que a igreja, além dela salvar almas, ela tem como missão de Jesus
libertar a humanidade das injustiças e da desigualdade. Foi o que Jesus fez. Jesus lutou para salvar o pessoal, para levar para o céu. Disse tudo bem, está lá. Mas também lutou para que o pessoal fosse reintegrado, os marginalizados. Você é pobre, vem. Você é prostituta, vem. Você é ladrão, vem. Você é leproso, ia lá e curava, e assim por diante. Então era libertar o povo, quer dizer, a humanidade das injustiças. Essa é a função da igreja hoje também. Então, nesse estudo que estamos fazendo do livro do Apocalipse, nós estamos olhando a Bíblia a gente chama assim, uma leitura sociológica da Bíblia. É só a palavra que é feio, tá? Sociológico. Mas sociológico significa o quê? Olhar a Bíblia pelos 4 lados. É igual a nossa vida também hoje, né? Olhar pelos 4 lados. Então, olhar a vida pelos 4 lados significa olhar a vida pelo lado social, o lado econômico, o lado político e o lado ideológico, religioso. Então, o lado social, o que é? É como nós se relaciona um com o outro. Nós temos conflito? Acabamos de falar que nós temos. Temos violência? Temos. Por quê? É como a gente se relaciona. O lado econômico é questão de dinheiro. Tem muita pobreza no Brasil? Diz que tem 14 milhões abaixo da linha da pobreza, que está passando fome, que vive com R$ 5 por dia. Será que Jesus quer isso aí? Não. Jesus quer que nós sejamos felizes, que tenha comida, casa boa para morar, saúde. Então, o lado econômico, ao mesmo tempo, ele leva o social também. Por quê? Porque o pobre e o rico. O rico tem bastante dinheiro, o pobre não tem nada. Então, é o lado econômico. Mas isso aí leva ao lado social, dá conflito também. E o outro lado é o lado político. Quando eu estou falando político aqui, pessoal, não estou falando partido político. Partido político é politicagem. Eu estou falando política. Nós temos presidente, nós temos deputados, temos senadores, temos governadores, temos deputados estaduais, prefeito, vereador e assim por diante. Ou você quer, ou eu querendo ou não querendo, mas tem. Ah, mas eu voto em branco, voto nulo porque eu não gosto de política. Tudo bem, só que a política está lá. E através de quem está nos governando, aí vem o preço do arroz, o preço do tomate, o preço da gasolina, o preço do álcool. Então, quer dizer, é assinar cheque em branco, não é verdade? Então, eu respeito todos os pensamentos, estou falando a realidade do que é. É o lado político. A Bíblia também tem tudo isso. O lado social, que é o conflito, o lado econômico, que é a pobreza, e o lado político. Quem estava governando na época de Jesus? Era o César. Qual era o outro poder político? Os saduceus, os fariseus, que mandava lá em Israel. E o lado ideológico é aquilo que a gente pensa. Alguém faz nós pensar, que é o meio de comunicação. Uma hora faz de pensar de um jeito, vai pensar de outro jeito. Então é muito bom a gente ter o senso crítico. Será que é verdade que estão falando tudo isso? Parar para pensar, não é que a gente... Então, eu também, vocês podem ter o senso crítico comigo também. Hein? Será que é verdade que o professor está falando tudo aquilo? Isso é muito bom para a gente crescer. E Jesus ensinou a gente a pensar. E o lado religioso. No que eu acredito, qual que é a minha fé, qual que é a minha mística. Esse é o lado que a gente fala, o lado religioso. Então, a partir disso tudo, nós já vamos ler então a carta, né, que João escreveu para a comunidade de Tiatira. E aqui tem uns negócios muito importantes que eu queria então conversar com vocês. Vou ler aqui, depois eu vou retomar um pouquinho, né? Ele diz assim, ó, escreva ao anjo da igreja de Tiatira. Assim diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés como bronze. Conheço suas obras, o amor, a fé, o serviço e a sua perseverança, e ainda as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Mas há uma coisa que eu reprovo. Você deixa Jezabel agir, uma mulher que se diz profeta. Ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem e a comer carne oferecida aos ídolos.
Já dei um prazo para ela se arrepender, mas ela não quer deixar a sua prostituição. Eu vou lançá-la numa cama, eu vou deixar em grande tribulação os que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependa das obras que com ela pratica. Vou matar os filhos dela. Todas as igrejas ficarão sabendo que eu sou aquele que sonda a mente, os corações, e a cada um de vocês darei de acordo com as obras que fazem. Mas eu digo demais, que vive em Tiatira e não segue as doutrinas, que não conhece as profundezas de Satanás. Como diz eles, sobre vocês eu não coloco um peso, mas guardam aquilo que vocês têm, até que eu venha. Ao vencedor, quem observar minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre nações. Ele vai governá-lo com cetro de ferro, e elas serão quebradas como vaso de barro. Da mesma forma que eu recebi do Pai esse poder, vou dar ao vencedor a estrela da manhã. Quem tem ouvido, que ouça o que diz o Espírito às igrejas. Então, como vocês viram, é uma carta mais comprida, é uma carta que tem mais símbolos. Eu vou retomar alguns aqui. Às vezes a gente nem consegue falar tudo, porque nós temos aqui o nosso tempo é só meia hora, né? Para nós começar a falar, então, um pouquinho. Então, vamos começar pelo texto aqui. Assim diz, escreva o anjo. O anjo aqui todos vocês já sabem, né? O anjo são aquele e aquela que toma conta da comunidade. É o mensageiro, é a mensageira da igreja de Tiatira. Assim diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés como bronze. Que isso? Os olhos como chama de fogo e os pés como bronze. Pessoal, os olhos de fogo é um símbolo, significa assim, ó, ciência divina. O que é? Tem a ciência dos homens e das mulheres e a ciência divina, que é a ciência de Deus. É o próprio Deus que está vendo. E a ciência de Deus é perfeita, ele enxerga tudo. Pés de bronze significa pé firmes. Quer dizer, pé firmes no quê? No projeto de Deus. Quer dizer, aqui fala, quando fala que a pessoa está fazendo alguma coisa errada, é porque está saindo fora do projeto de Deus. E aqui, pessoal, já tem a primeira parte positiva que o João escreve para a carta aqui. Ó. Ele fala assim, ó. Ele começa assim, ó, versículo 19. Conheça as suas obras, o amor, a fé, o serviço e a perseverança. E ainda as últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Quer dizer, aqui é a parte importante, ó, a fé, a perseverança, as obras. Mas depois ele dá um ponto positivo. Vai ter uma tarde de Jezabel aí, que está levando o povo para a prostituição. E além de levar o povo para a prostituição, ela não quer deixar. Aí vem uns castigos violentos contra elas, né? Contra ela lá. Ele fala assim, vou lançá-la numa grande tribulação, né? Aliás disso, né? Olha, vou dar um prazo para arrepender da prostituição, senão eu vou lançar. E também ele fala aqui, olha lá, no versículo 20, vou matar os filhos dela. Olha só, será que Deus castiga assim mesmo? Será que é isso mesmo que Deus vai fazer? Deixar ela numa cama lá todo podre? Não, aqui é uma grande violência que a comunidade de Tiatira está pregando contra essa mulher. Quem é essa mulher? Aqui, pessoal, ela é simbólica, mas a Jezabel existiu. Só que está lá no ano 900 antes de Jesus nascer. Como aqui nós estamos no ano 1000, no ano 100 depois de Jesus, então faz 1000 anos. Quer dizer, essa mulher existiu. Ela era filha do rei de Tiro, era uma estrangeira, e casou com Acabe, que é o rei de Israel. Está lá no capítulo 16 até o 19 do primeiro livro dos reis, se vocês quiserem conferir, olha.
primeiro livro dos Reis, capítulo 16 até o 19. Essa mulher, ela casou com o rei Acabe, veio morar em Israel. E ela trouxe a religião do deus pagão, que é o deus Baal, e seduziu todo o pessoal para essa religião. Então, essa é lá no passado. Agora, essa aqui, pessoal, a gente não sabe. Se ela tivesse viva, talvez ela podia se defender de tanta violência contra ela, né? Olha, eu vou deixar ela numa cama doente, vou lançá-la na cama, deixar com grande tribulação, vou matar os filhos dela. Espera aí. O que será que essa mulher fazia de errado? Talvez ela não estava seguindo o caminho da comunidade, porque o caminho da comunidade não era comer carne sacrificada aos ídolos, isso é pecado, era na ideia deles, né? Mas talvez ela não estava obedecendo esse lado aí. Então vem um grande castigo sobre ela. E aqui eu vou dar um exemplo já sobre esses castigos para a gente entender. Uma vez um cardeal falou na rede nacional que a AIDS era castigo de Deus. E muita gente questionou o cardeal, mas não é possível, Deus não vai castigar ninguém com a morte. Quem sabe o cardeal e o livro do Apocalipse está querendo chamar a atenção da comunidade que não pode fazer aquilo. Quer dizer, que a comunidade é um trabalho sério. Alguém está desviando do caminho, vai ter que conversar, né? Mas a gente sabe que Deus, o próprio Jesus, é cheio de misericórdia. É só você ler lá o capítulo 18 de Mateus, a partir do versículo 15 até o 20. É só cinco versículos, mas fala coisas lindas. Vai falar do perdão, né? Lá fala assim, olha, o sermão da comunidade, Mateus 18, versículo 15. Se seu irmão pecar, converse com ele. Se ele aceitar, você ganhou o seu irmão. Se ele não aceitar, leve uma ou duas testemunhas. Se ele não aceitar, leve para a igreja. Se ele não aceitar, aí você lê o versículo 18, 19 e 20. Vai falar assim, olha, se ele não quiser aceitar, tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Porque tudo que vocês pedirem em meu nome será concedido. Versículo 19, lá do capítulo 18 de Mateus. E se tem 2 ou 3 na terra reunidos em meu nome, eu estou no meio de vocês. Quer dizer, vamos rezar pela pessoa, não fazer como vamos fazer aqui, dar castigo. Então isso não era o objetivo. Agora, sobre prostituição e adultério, eu vou dar 2 palavras aqui. Segundo os profetas do Antigo Testamento, eles comparavam o projeto de Deus como o marido e mulher. Se o marido trai a mulher, ou a mulher trai o marido, está cometendo adultério, ou está praticando prostituição. Aqui é a mesma coisa. Quem está traindo o projeto de Jesus é esse que está cometendo adultério. Quem está traindo o projeto do reino é esse que está praticando prostituição. Aí o profeta Isaías fala que a maior prostituição é que os poderosos fizeram naquela época, e agora vamos jogar para hoje, é a corrupção. É você roubar o direito do pobre. O pobre vai na farmácia e não tem remédio. O pobre fica desempregado. O pobre não tem comida. Essa é a grande prostituição por causa dos poderosos. Então, aqui está falando no sentido de trair o projeto de Jesus, quer dizer, é roubar, matar, roubar, matar, ser violento, oprimir os pobres. É nesse sentido que está falando aqui. Então, o castigo de Deus não tem nada a ver com isso aí. A prostituição tem a ver com isso aí. E depois ele fala aqui, mas, no versículo 24, mas eu digo ao demais que vive em Tiatira e não segue a doutrina, não conhece as profundezas de Satanás. Pessoal, o que é aqui? Lá no capítulo 8 de Marcos, versículo 33, o Pedro, Jesus está indo para Jerusalém e Pedro fala que lá ele vai morrer, vai ser assassinado, vai ser crucificado. O Pedro fala, Jesus, pelo amor de Deus, isso não pode acontecer. Tomara que não... Jesus fala, sai da minha frente, Satanás.
porque você está pensando como homens e não como Deus. Ele chama Pedro de Satanás. Satanás aqui significa todos aqueles, aquela que está contra o projeto de Deus. É bem claro aqui na Bíblia, né? Satanás é aquele ou aquela, pode ser mulher também, no caso aqui é a Jezabel, que está tirando o pessoal do projeto de Deus. Então, quer dizer, esse é o sentido quando ele fala aqui das profundezas do Satanás. E lá na outra carta ele falava do trono de Satanás. Quer dizer, era um templo que fazia a prostituição, que estava contra o projeto de Jesus. Então, pessoal, a comunidade de Tiatira era assim, e Jezabel, então a gente já conversou um pouquinho, né? E as profundezas de Satanás é isso aí que a gente estava conversando, né? Bom, depois ele vai falar aqui, tem a promessa lá, o vencedor, versículo 26, né? Quem observar as minhas obras até o fim, eu lhes darei autoridade sobre as nações. Ele vai governá-lo com cetro de ferro, e elas serão quebradas como de barro. Da mesma forma que eu recebi do meu Pai esse poder, eu vou dar ao vencedor a estrela da manhã. Quer dizer, da mesma forma que Jesus passou pela cruz e foi crucificado, você e eu, que estamos seguindo o projeto de Jesus, então nós vamos ser salvos também. Então, quer dizer, a comunidade de Tiatira, a comunidade de Tiatira, ela queria, então, incluir todo mundo. E a gente poderia lembrar aqui, para vocês entenderem um pouquinho, que no começo, aqui mais ou menos nessa época, também um pouquinho antes, né? Quando Jesus ressuscitou e Jesus continuou seu caminho, aqui através da história, mas agora através dos discípulos, formou-se duas igrejas lá no ano 40 e pouco depois de Cristo. A igreja dos 12 e a igreja dos 7. A igreja dos 12 era a igreja de Jerusalém, era a igreja de Pedro. E a igreja dos 7 era a igreja de Antioquia, a igreja do Paulo. E eles tinham muito conflito. Ficaram 11 anos sem falar. Porque qual era o conflito deles? Era a questão da circuncisão. Circuncisão era a chave para ele. Pedro, circuncisão era uma cultura, quando eu falo cultura, é costume do povo de Israel. Mas agora está vindo gente de outros lugares, gente da Turquia, gente da Itália, gente da Macedônia, que não conhece essa cultura. Como é que vai circuncidar esse pessoal? Então, o Pedro levou o evangelho. Aí fizeram uma reunião, primeiro concílio da Igreja Católica Primitiva, que está lá no ano 49, que é o Atos dos Apóstolos, capítulo 15. É só você ler lá. E lá, depois de todos falarem, que a palavra concílio vem de reconciliar, perdoar um ao outro, conversar um com o outro, com a outra, e lá tomar-se uma decisão. Que agora, a partir deste concílio, não tem mais a obrigação de circuncidar. E, se for possível, não comer carnes sacrificadas aos ídolos. Mas não é que é proibido. E o Paulo retoma também esse conflito aqui da comunidade de Tiatira, no capítulo 1 Coríntios, capítulo 8, versículo de 1 a 13, se vocês puderem ler lá. Ele vai falar assim, ó, que na igreja tem gente que tem a cabeça mais aberta, quer dizer, aprendeu um pouquinho mais, e tem aqueles que entendem menos. Então, comer carne ou não comer não tem nada a ver. Isso não é nada pecado. Não tem nada a ver com pecado. Comer não é pecado. E o próprio Jesus também fala isso nos evangelhos. Vou lembrar aqui para vocês dois. É lá em Mateus 15, de 1 a 20, e também em Marcos 7, de 1 a 23, tem um grande conflito de Jesus com os fariseus, porque diz que os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos.
E isso aí era impureza, era o conflito do impuro, do puro e do impuro. E Jesus fala para eles, olha, vocês não entendem nada, tudo que a gente come vai para o estômago, e depois do estômago, aquilo que não presta vai para a fossa, vai para a privada. Agora, as coisas más ou boas nascem no coração. E ele fala todos os pecados que nascem no nosso coração. Então não é a comida que vai para lá que vai fazer pecado. O pecado vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Aí ele fala de roubo, de adultério, ele fala de bebedeira, há um monte de pecado. Isso sim que nós devemos evitar, mas não essa besteira que vocês estão falando de carne sacrificada. E o Paulo fala a mesma coisa, só que o Paulo dá uma explicação assim, ó. Olha, se você vai comer a carne e essa carne vai causar escândalo no seu próximo, então não coma perto dele. Aquela pessoa não concorda de jeito nenhum que você coma aquela carne. Então você não come perto dele. Não vai falar, puxa lá, o Afonso está comendo. Ele que lê a Bíblia, ele que entende tudo, fica escandalizado. Então você fala, não, você come longe dele. Até que você convença ele que aquilo não tem nada a ver com o pecado. É que nem hoje. Tem pessoas que ficam às vezes num grande conflito, né? Eu devo comungar ou não devo comungar porque eu não sou casado, não sou casada. Aí vai falar com um padre, fala que pode, outro fala que não pode. Então, é um conflito que a gente vive. E este conflito, pessoal, aparece também na carta de São Paulo aos Romanos e também aos Gálatas. Lá no São Paulo aos Romanos é o capítulo 7. Lá vai falar do grande conflito, né? E também aparece em Gálatas 5, certo? Vai falar também sobre esse grande conflito que aparece lá. O Paulo fala assim lá na carta aos Romanos, eu até vou ver se eu deixei marcado aqui para vocês, rapidinho. Eu vou marcar para vocês aqui o versículo certinho. Ó. Ele fala aqui, é o carta aos Romanos, capítulo 7. Vocês podem ler a partir do versículo 7 até o 24. Mas ele vai falar mais forte mesmo a partir carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 14. Ele vai falar assim, olha, não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou de carne, vendido ao pecado. Ele vai fazendo toda essa reflexão. Mas no final aqui, pessoal, termina muito bonito o versículo 24 do capítulo 7 da carta aos Romanos. Ele fala assim, olha, infeliz de mim, quem me libertará deste corpo de morte? Graças se deem a Deus, por meio de Jesus Cristo, Senhor nosso. Portanto, com a razão, eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne sirvo a lei do pecado. Quer dizer, quando você tem Deus, é mais fácil para você enfrentar. Quando você tem Deus, Deus te ajuda. Então, e lá no capítulo 55 de Isaías, lê lá, a partir do versículo 6 até o 10. Ele vai falar assim, olha, procure por Deus enquanto ele se deixa encontrar. Procure por Deus enquanto ele está perto. Porque os seus projetos não são meus projetos. Os seus pensamentos não são meus pensamentos. Olha, o pensamento meu e de Deus é diferente. O projeto de Deus é de um jeito, o meu é de outro. Então, é uma grande luta. É por isso que tem esse conflito. Comungo ou não comungo, como ou não como, é pecado ou não é. Viu que bonito? Lê lá. E vocês vai continuando aí com a gente, para a gente aprender. Então, o livro, acabando esse curso aqui, vai ser o ano que vem inteirinho ainda, tá, pessoal? Eu acho que o ano que vem termina, 21. Aí depois eles começam o livro do Êxodo. Um grande estudo sobre esses dois livros para nós aprofundar aqui no livro, no estudo do Apocalipse de João. Então, que bom, né? Compartilha esse vídeo para os seus amigos e pede para o pessoal se inscrever para nós poder manter esse canal no ar.
Eu não pago nada, eu não ganho nada. O nosso trabalho é por amor a Deus, ao projeto de Deus, o projeto de Jesus. Eu que disse aí o projeto de você, o projeto de Jesus é que todo mundo tenha casa, comida, carro bom para andar, saúde, seja empregado. Se tiver milhões passando fome, aí não está o projeto de Deus. O Evangelho de Mateus fala 7 vezes o termo justiça. Então a paz e a justiça andam junto. Se não tiver justiça, não vai ter paz. É por isso que estamos vivendo uma grande violência no nosso Brasil nosso. Então, entra lá, parece para se inscrever, inscreva nesse canal e vai entrando. E o ano que vem também nós vamos formar um curso de teologia. Vai ser 2 coisas. Se você puder participar das 2 coisas, você participa. Se não puder, não tem problema. Vai ser um estudo sobre teologia para leigo. Tudo que a gente aprende na faculdade, eu vou passar para vocês. Claro, de modo resumido, porque na faculdade é 2 anos, 5 anos, 6 anos. Aqui vai fazer em 2, né? A faculdade é todo dia, de segunda a sexta. Às vezes você sabe, aqui vamos fazer uma vez por semana. Então, meus irmãos, um grande abraço a vocês. Que Deus tenha no coração de todos vocês. Passa para frente, faça propaganda do projeto de Deus. Isso também é evangelizar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que todo mundo leva para frente esse projeto. Até a próxima, se Deus quiser.